que quando Deus declara que Ele não faz acepção de pessoas, o que está à disposição, né? Não estou falando de um chamado específico, de um comissionamento específico, eu estou falando, né, de valores, de bênçãos que Deus disponibiliza a todos igualmente, o que está à disposição de um está à disposição de outro. E de alguma forma, naquele momento, meu coração que já estava cheio de sede, de fome, de anseio por mais de Deus, começa a olhar para isso tudo e dizer, eu também quero uma nova revelação de Deus. Eu também quero as bases de religiosidade sendo estremecida, a visão anterior sendo confundida, o toque transformador, a nova percepção ministerial. E eu começo a orar e dizer, Senhor, se o Senhor me trouxe esse texto, qual é o caminho, o passo prático? E de repente, os meus olhos se abriram. Já se foram aí pelo menos 2 décadas e meia que isso aconteceu. E a frase, no ano em que morreu o rei Uzias, ou no ano da morte do rei Uzias, saltou aos meus olhos. E de repente eu percebi que a essência do texto comunica uma substituição. No verso 5, ele começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, no 5 ele diz, eu vi o rei, o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo, quando morre um rei humano, natural, algo acontece e eu entro na revelação de Deus como rei. E se seguimos essa lógica de que às vezes a necessidade de que algo negativo seja removido antes de que aquilo de aspecto positivo seja comunicado, revelado ou estabelecido, nós podemos entender que há uma chave sendo comunicada aqui. Isso também me veio com muita clareza e ao longo desses anos eu tenho provado de maneira progressiva, não completa, mas progressiva cada vez mais a realidade dessa chave. Antes de mais nada, eu quero que você tente imaginar o contexto da visão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre quem era Uzias com mais detalhes. Mas Uzias foi um grande herói nacional. Talvez depois de Davi não tenha existido nenhum conquistador, alguém que tenha liderado um exército de conquista como Uzias fez. Ele assume uma nação praticamente falida, quebrada e a transforma numa grande potência mundial dos seus dias. E você precisa entender que Isaías, nesse início, nesse momento da vida dele, ele ainda é muito jovem. Uma dedução que não é difícil de você fazer. Até porque no capítulo 1 e no versículo 1 do livro de Isaías, ele introduz o livro dizendo, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, 1, Jotão, 2, Acais, 3 e Ezequias, reis de Judá. O homem profetizou durante o reinado de 4 reis. Não estamos falando mera e simplesmente, né, de uma pessoa que profetizou durante o mandato de 4 presidentes. Nosso mandato é de apenas 4 anos. Esses reis gastavam muito tempo no seu reinado. Para você ter uma ideia, só o próprio rei Uzias, que é o primeiro aqui da lista, a Bíblia diz, em 2 Crônicas 26, daqui a pouco nós vamos para lá, que ele reinou 52 anos em Jerusalém. Só Ezequias. Como seria possível Isaías profetizar durante o reinado de 4 gerações? De outros 3 reis que sucederam Uzias. A única conta, mesmo que você dê bastante longevidade a Isaías, é que ele começou muito novo no finalzinho do reinado de Ezequias e ele termina bem velho no comecinho, no reinado de Uzias, e ele termina bem velho no comecinho do reinado de Ezequias. Senão essa conta não fecha. E por que é importante para mim situar Isaías como alguém novo no final do reinado de Uzias? O homem reinou 52 anos, ele já está falando da morte, então não são deduções difíceis. Mas por que é importante reconhecer isso? Porque, primeiro, Isaías como alguém novo era bem mais facilmente impressionável do que uma pessoa de mais idade. E segundo, Uzias já havia se tornado esse grande herói. Então, o impacto que ele teve, né, na nação e sobre Isaías é inegável. Mas o que significa essa substituição? Porque quando ele morre, vem a revelação de Deus. Ou porque Deus decidiu comunicar isso. Porque Uzias, ele também nos transmite uma figura muito específica, muito particular. E para que a gente entenda o que é Uzias, o rei natural, morrer, para que os nossos olhos vejam o rei numa dimensão mais profunda, a gente então precisa entender, né, o que simboliza Uzias. Então, em segundo lugar, primeiro eu falei da necessidade de uma troca
para se viver essa experiência mais profunda, o rei natural morrer, para que os nossos olhos vejam o rei. Em segundo lugar, vamos procurar entender junto o que Uzias simboliza. Então, você pode me acompanhar em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Eu vou ler a partir do versículo 3 e nós vamos juntos aí até o 16. Aqui nos dá um bom retrato do que foi Uzias e o seu reinado. O texto diz assim: Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Duas afirmações aqui importantíssimas, né? A do versículo 5, propôs-se a buscar a Deus. E aí, o final do mesmo versículo diz: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode repetir essa frase comigo? Só para efeito didático, diga: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Mais uma vez, com um pouquinho mais de ânimo e vontade, né? Ou de força para furar o bloqueio da máscara aí que está abafando sua voz. Diga: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora, a partir do versículo 6, nós temos um resumo do que foi essa prosperidade. O texto diz: ele foi e guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabne e de Asdod, construiu cidades no território de Asdod entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. A frase até a entrada do Egito não significa muito para nós. Mas quando a Bíblia está falando aqui dos filisteus, dos amonitas, dos povos em volta, está falando da expansão do reinado de Uzias. O Egito, que foi uma grande potência na antiguidade, nos dias de Uzias, ficou recolhido do portão de casa para dentro. Quando a Bíblia diz sua fama foi até a entrada do Egito, está dizendo isso: o Egito não saía, permaneceu forte apenas no seu território, e Uzias estabeleceu o seu domínio a ponto de manter Faraó e o seu exército dentro do quintal de casa, sem sair ou avançar para lugar nenhum. O verso 9 diz o seguinte: Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale, junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefelá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Aqui a Bíblia fala não só do investimento na agropecuária, que era o que movimentava a economia, né? Mas fala de todas as estruturas de defesa. Esse camarada assume uma nação praticamente falida, quebrada, e vai transformando ela paulatinamente ao longo dos anos numa grande potência. O texto continua e diz no 11: Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéia, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, era de 2.600. Isso aqui era só a tropa de elite. 13. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Em Jerusalém ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Lembra que o versículo 7 diz que Deus o ajudou. Aqui o texto diz que ele foi maravilhosamente ajudado. E aqui é onde começa a entornar o caldo. Verso 15. Até que se tornou muito poderoso. Uzias, ele encarna como talvez quase nenhum outro personagem bíblico o faz, o que nós podemos chamar da busca interesseira. Ele busca a Deus, enquanto ele busca o Senhor, Deus o faz prosperar, até que se tornou poderoso. Então o verso 16 dá início ao processo de ruína e diz: mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou, outra versão diz: se corrompeu para a sua própria ruína. E daqui a pouco nós vamos falar do pecado dele. Mas Uzias representa alguém que busca a Deus, usando Deus apenas como meio para alcançar os seus objetivos, o seu próprio fim, aquilo que estava no seu coração. É lógico que o ser humano, por natureza,
pecaminosa, diga-se de passagem, tem essa inclinação. Não podemos dizer que isso é exclusividade de Uzias. E justamente por não ser um problema só dele, e ser um problema generalizado, é que Deus pode usá-lo como uma figura para algo que precisa ser trabalhado nas nossas vidas. E naquele dia, o que Deus falou com muita clareza, se você quer experimentar mais, se você quer, usando a linguagem de videogame, que eu aprendi com meu filho quando garoto em casa, se você quer passar de fase, se você quer ir para o próximo nível, se você quer experimentar algo mais, Uzias tem que morrer. E quando Deus está falando de Uzias como aquele que simboliza a busca interesseira, eu começo a lembrar não só dos textos bíblicos. Por exemplo, Jesus, sabemos lá por Lucas, pelo relato de Lucas 17, 12 a 19, que ele cura 10 leprosos. Desses 10, só um volta para adorá-lo, para agradecer. Jesus pergunta para ele, onde estão os outros 9? Jesus não estava com isso, né, responsabilizando ele como se fosse uma espécie de chefe de sindicato dos ex-leprosos curados. Mas Jesus está desabafando, pondo para fora algo da sua própria alma. Cadê o resto da galera? Todo mundo foi curado. Mas 9 daqueles 10 só precisavam da cura. E depois de obter aquilo que queriam, não queriam mais nada de Jesus, a não ser o que já tinham alcançado. Só um volta para dar continuidade ao processo. E muitas pessoas buscam a Deus nas suas necessidades, né, movidos unicamente pelo interesse de resolver aquilo. E a partir do momento que conseguem o que querem, eles tratam Deus como algo descartável. Eu lembrei não só dos textos bíblicos, eu lembrei de N situações que eu já tinha vivido no ministério, apesar de estar ainda nos primeiros anos do ministério pastoral. Eu comecei a pensar em quanta gente chegou na igreja precisando de cura e depois que foi curado, desapareceu. Eu comecei a lembrar de quanta gente chegou precisando de um milagre no casamento e quando as coisas deram uma melhorada, não era nem que estava resolvido, já sumiram de cena. Eu lembrava de casos específicos. Lembrava de uma vizinha que eu evangelizei tanto, convidei tanto para ir para a igreja, nunca podia. Mas no dia que apareceu uma macumba daquelas feita na porta da loja dela, ela desesperada, eu preciso de Deus, eu preciso de oração. Eu levei e falei, sei, mas vamos aproveitar que você abaixou a guarda. Sabe, eu me lembrava dos jovens, quando chegava a época de vestibular, eles pediam para a gente dar cópia da chave da igreja, porque eles queriam orar às 5 da manhã, buscar Deus. Mas depois que passava no vestibular, não orava mais, não lembrava que era crente, não lembrava que Deus colocou ele lá na universidade, nem do propósito pelo qual entrou. Mas enquanto eu estou pensando nos outros, porque nós temos essa facilidade, né, de enxergar o problema dos outros. Outro dia alguém falou, pastor, a gente tem dificuldade de ver erro. Eu falei, não, a gente tem dificuldade de ver os nossos, dos outros não. Jesus disse que a gente enxerga o cisco no olho do irmão, difícil é ver a trave no nosso. Então naquele momento eu estou só terceirizando e pensando, o problema de Uzias é sério. Mas o Espírito Santo falou, ei, eu estou falando do seu Uzias. E eu estou ali metido, surpreendido, meu Uzias? Como quem diz, tem Uzias aqui não. E de repente Deus me abriu uma cena que eu fiquei tremendamente envergonhado. Eu tive um flashback da fase de pré-adolescência. Eu acredito que eu devia ter em torno de 11 anos de idade. Não deve ser algo muito diferente disso. As contas que eu faço é porque meu irmão mais velho, o Adriano, eu sou do meio de 3 homens, né? Meu irmão mais velho, o Adriano, com 12 para 13 anos de idade, ele era precoce, ele cresceu, desenvolveu, já tinha corpo de adulto. Eu, com 2 anos atrás, já era corpo de criança. O Paulo, que era o caçula, 2 anos mais novo que eu e 4 que o Adriano, era mais criança ainda. E nessa época, ele vivia irritando e provocando o mais velho. E ele fazia isso até tirar o Adriano mais velho do sério. Quando meu irmão mais velho saiu do sério, ele não era amador, ele era profissional. E ele ia para cima do pequeno, mas batia assim que não condizia mais, ele não tinha noção do tamanho e da força que ele tinha assumido. E eu entrava para defender o menor e apanhava junto. E eu lembro que eu falava para ele, você para de provocar, eu não vou mais te socorrer, eu não vou te ajudar. E teve um dia que ele ficou provocando o mais velho, e eu fiquei avisando, falei, eu não vou apanhar por causa de você mais. Mas meu irmão perdeu a paciência, o mais velho, foi para cima do caçulo, Paulo, que hoje é pastor do Alcance lá em Orlando. E ele normalmente dizia, eu corro, eu me viro. Mas aquele dia ele levou um enquadro assim num canto da sala que não tinha pra onde correr. Eu pensei, está morto. Eu não queria me apanhar junto, mas acabei sendo vencido pela compaixão, pela dó. Pensei, como eu ajudo ele sem apanhar junto? E eu achei que eu tive uma ideia brilhante, coisa de piar. Né? Naquela
naquela época, a maioria do dia, não sei quando estava na escola, a gente passava normalmente de shorts ou bermuda, descalço, sem camisa, por causa do calor do interior de São Paulo. Me criei na cidade de Campinas. E eu lembro que meu irmão, assim, só de bermuda, eu vim dele um tapa nas costas, mas daquele assim, deixar o desenho da mão. E corri. Acredite ou não, além de já ter sido magro, era o mais veloz da família e nas disputas com todos os primos. Falei, não vai me pegar na corrida. Mas eu lembro quando eu dei a volta no sofá na sala, meu irmão já pulou por cima. Cortou um atalho, ele estava no meu encalço. Eu, no desespero, tudo que eu olhava era o final do corredor. A hora que eu saí da sala, tinha o quarto dos pais de um lado, dos filhos do outro. Falei, eu tenho que entrar e fechar a porta. Mas eu vendo meu irmão no encalço, no desespero, eu estou no meio do caminho, eu vejo uma vassoura encostada na parede. Eu lembro que mamãe mandava a gente limpar a casa, a gente varria 2 metros, cansava, deixava lá para terminar depois. Coisas de adolescentes e pré-adolescentes. Eu não sei quem de nós largou aquela vassoura, mas a hora que eu vi ela, no instinto, no reflexo, falei, vai me ajudar a atrapalhá-lo para eu entrar naquela porta e me salvar. E, gente, até hoje eu não sei como que o negócio deu tão certo ou tão errado. Né? Porque do jeito que eu passei correndo, corredor, eu acho que não dava 2 metros, devia ser 1,5 metro. Do jeito que eu passo correndo, eu pego aquela vassoura e correndo eu viro e jogo ela, só para tentar atrapalhá-lo. Não queria acertar e nem achei que daria para fazer o movimento tão rápido. Mas ela foi reta a vassoura, assim, com aqueles arremessos de dardo, e a ponta do cabo de vassoura pegou na garganta do meu irmão. Eu não sei se empurrou o gogó para dentro, o que foi. Eu só lembro das pernas dele levantando, ele caindo de costa. Eu assustado, porque acho que não foi só a força do golpe, a velocidade dele. Ele começa a debater no chão. Primeiro eu acho que ele está fingindo, fico naquela, vou ajudar, e se ele me pega, estou tentando entender o que é que está acontecendo. Eu não sei se foi o medo, mas a impressão que eu tinha é que meu irmão estava mudando de cor, que ele realmente não estava respirando. Entrei pela porta que eu devia ter pensado antes do banheiro, no meio do corredor. Fechei a porta, por precaução, tranquei, dobrei meus joelhos. E orei como eu nunca tinha orado. Deus, não deixe meu irmão morrer, eu não quero ser preso. Não sei nem se eu estava preocupado com ele. E eu comecei a clamar a Deus como eu nunca tinha feito até aquela idade. Falei, se o Senhor salvar meu irmão, não deixar ele morrer, eu prometo que eu nunca mais brigo com ele. Eu ainda estava orando, não tinha terminado a oração. Um chute na porta. Até quando o papai faleceu anos atrás, nós fomos buscar a mamãe para morar com a gente aqui no Paraná, tinha ainda o buraco remendado na porta que ele tinha feito. Aí quando eu digo que perdi a paciência, vocês me acreditem. A hora que deu o chute, que eu vi estar vivo, gente, eu nem terminei a oração, não teve nome de Jesus, amém. Eu levantei, já chutei a porta, pega eu, derruba a porta, quero ver. E continuei a briga do outro lado da porta. Deus me fez ver aquela cena, e gente, eu fiquei com tanta vergonha, eu falei, Deus, eu era criança. Quando você é adolescente, você acha que é adulto. Quando interessa, você diz, eu era criança, dá um desconto. O Espírito Santo diz, eu dou, vamos pular para a sua fase adulta. E diz, quando você começou o ministério, você passava horas e horas, trancado todos os dias orando. Por que você já não faz isso como fazia antes? Falei, eu era solteiro. Agora sou casado, tenho família, pastorei, não tenho mais o mesmo tempo. Ele falou, essa é a desculpa que você resolveu acreditar. E diz, lá atrás você queria muito viver as coisas que você vive hoje. Embora você diga que estava naquele quarto me buscando, você estava apenas buscando o que você conseguiu. E agora, porque conseguiu, você já não tem mais interesse em mim. E por vergonha eu vou parar aqui. Naquela hora, ele começou a mostrar a trave do meu olho que eu não enxergava. E eu quero te dizer, não dá para dizer o quanto, mas todos temos alguma coisa de Uzias dentro de nós. Todos temos algum elemento dessa busca interesseira, que às vezes valoriza mais o que ele faz do que a pessoa que ele é. E naquele momento, quando Deus começou a expor, eu entendi que se Uzias não morrer, nós nunca vamos passar de fase. Sabe, a história não começa com Uzias já morto. Há um momento onde eu e você vamos ter que mudar e reverter esse jogo. Mas quando eu consegui entender aquele desenho, além de ter chorado muito e me arrependi diante de Deus, o meu desespero enquanto lia a respeito do assunto foi procurar entender como Uzias morre. E antes de falar isso, e é com isso que nós vamos encerrar,
Eu quero só destacar que, ao longo das Escrituras, nós vemos Deus revelando de forma recorrente, um pedaço aqui, uma parte do quebra-cabeça lá, outra, né, em outro lugar, um desenho de como Ele espera que nós nos relacionemos com Ele. Por exemplo, Deus diz num determinado momento para Moisés, eu não vou mais, depois de ter tirado o povo de Israel do Egito, estar indo em direção a Canaã, Deus diz, eu não vou mais subir no meio de vocês, por causa dos pecados do povo. O Senhor diz para Moisés, o meu anjo vai à frente de vocês, vai livrar vocês, vai operar os milagres que vocês precisam, vai garantir que vocês entrem na terra prometida e tenham a bênção. Mas Deus diz, eu mesmo não vou mais no meio de vocês. Moisés se levanta diante de Deus e diz, se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. O que é que Moisés está dizendo? Nós não estamos interessados apenas na sua bênção e no seu favor. Se não é para ter a tua presença, nós não vamos a lugar nenhum. Nós abrimos mão da bênção de qualquer favor. Porque nada disso substitui a tua presença. Mas é um episódio que quase ninguém